eu gostaria que você convocasse o patrono do próximo item que a gente vai julgar, Exterra, Serviços de Óleo e Gás, certo? Item 279 da pauta. Tá ok, presidente, irei convocá-lo. Obrigado. Silvio, você gravou... Você, nessa última gravação, você interrompeu quando o Pedro saiu? Só um pedaço. Pegou também a maior parte do Do intervalo. nosso bate-papo aqui? Ah, então já foi. Estavam falando mal do presidente? Não, né? Olha o medo, né? Não, a gente não estava falando mal de ninguém, não. Estávamos debatendo sobre o último julgamento. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado, Isaías. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Vocês dois são patronos do Externo. do item 279, né, da Exterra. Exatamente. Ok, a gente vai iniciar o julgamento do item 279 da pauta, Exterra, Serviço de Óleo e Gás, de relatoria do conselheiro Lázaro Soares. O conselheiro vai ler o relatório e depois será dado o tempo de 15 minutos para os senhores realizarem a sustentação oral. Ok? Só um que vai falar ou vocês os Não, dois vão falar? Sou eu que vou falar, mas, eventualmente, se o senhor me permitir, eu posso pedir a palavra do Augusto, meu assistente, ou eventualmente até para compartilhar alguma Ok, vocês podem dividir o tempo de 15 minutos, tá ok? Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Lázaro. Obrigado, presidente. Eu já enviei o voto por e-mail também. Tá? Se não estiver conseguindo acessar a pasta T, o voto só se encontra na pasta. Tá, obrigado. Tá, pode começar. Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ Curitiba. Trato o presente processo de autofração lavrado para a constituição de crédito tributário no valor aproximado de R$ 150 mil, referente à multa de ofício exigida isoladamente, relativamente ao IPI vinculado à importação. No relatório fiscal, parte integrante do auto de infração, destaca-se em síntese as seguintes informações. A interessada solicitou, em 13 de junho de 2002, a aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária, pelo prazo inicial de 6 meses, com recolhimento proporcional de tributos. TI número final 45, dígito 6, o termo de responsabilidade, vencimento de 2 de dezembro, essa mesma DI foi desembaraçada. Em 13 de dezembro de 2002, foi prorrogado o prazo por mais 6 meses, recolhidos os tributos devidos, II e IPI, e decorrente baixa do termo de responsabilidade, com posterior lavratura do novo termo de responsabilidade, com o novo vencimento também. Em 12 de junho de 2006, solicitou nova prorrogação por 36 meses, recolhendo os tributos devidos, e IPI e novo termo de responsabilidade. Em 19 de junho de 2006, solicita nova prorrogação de prazo do regime suspensivo,
por 32 meses, recolhendo II, PIS, COFINS, mas não recolhendo o valor do IPI devido. A fiscalização intimou a interessada a recolher o IPI, bem como a recolher a multa de ofício, a que se refere o artigo 44 da Lei 9.430. Tendo em vista que a autuada apresentou DARF com recolhimento da diferença de IPI acrescido de multa e juros de mora, lavou-se o presente auto-infração exigindo a multa de ofício de 75% sobre o IPI, por não ser considerado recolhimento espontâneo nos termos do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 612 do Decreto 4543, regulamento aduaneiro, né? Devidamente cientificado, o impugnante apresenta sua defesa alegando em síntese que a multa prevista no artigo 44 da Lei 9.430 somente é aplicável nos casos de lançamento de ofício, que se materializou por meio da lavratura do auto-infração. Solicitou nova prorrogação por 32 meses, recolheu os tributos por ela declarados proporcionalmente, exceto por equívoco para o IPI. Informa que, em razão dessa omissão, foi intimada a recolher o IPI, bem como a multa de ofício do artigo 44. Em 2 de agosto, procedeu ao recolhimento do IPI, acrescido apenas da multa de mora e dos juros de mora, excluída a multa de ofício, com base no artigo 47 da 9.430. Procedeu assim, pois, ainda que tenha sido intimado a pagar o tributo por ela declarado, o artigo 47 da 9.430 permite que ele pague o tributo sem a multa de ofício até o 20º dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, desde que eu faça com os devidos acréscimos legais aplicáveis aos casos de procedimento espontâneo, quais sejam multa e juros de mora. Argumento que recolheu os tributos no 12º dia subsequente à intimação. Portanto, os únicos acréscimos legais aplicáveis ao caso são aqueles previstos para as hipóteses de procedimento espontâneo. Defende que não está invocando a seu favor o instituto da denúncia espontânea, mas simplesmente negando a aplicabilidade do artigo 44.1 da 9.430 ao caso concreto, uma vez que o recolhimento foi feito com o acréscimo da multa moratória. Requer seja cancelada a cobrança da multa de ofício isolado. É o relatório. Isso foi o relatório da DRJ Curitiba. A 8ª turma, em sessão de 30 de 8 de 2017, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. Trago a ementa do acordo. O contribuinte, tendo tomado ciência desse acordo da DRJ, apresentou recurso voluntário, basicamente reiterando os mesmos argumentos da impugnação. É o relatório, presidente. Ok. Com a palavra, o patrono da empresa, o senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito bem relatado. O relatório está muito minucioso e muito claro. Trata-se aqui de houve uma falta de recolhimento de IPI no âmbito do regime de admissão temporária, né? A empresa requereu o regime de admissão temporária, pediu prorrogações e, por um lapso, ela deixou de recolher um IPI. Recolheu imposto de importação, os outros tributos, enfim, mas o IPI deixou de ser recolhido, isso é um fato incontroverso. Muito bem. Isso foi em 2006, especificamente no dia 21/7/2006, ela foi intimada do não recolhimento desse IPI e também da multa de ofício. A fiscalização entendeu, na época, que ela deveria recolher o IPI e também a multa de ofício. 12 dias após essa intimação, a recorrente procedeu ao recolhimento apenas do IPI, mas o fez com os acréscimos de juros de mora e de multa de mora. Tá? Por quê? Porque trata-se de tributo declarado, constituído em termos de responsabilidade. Isso consta das folhas 22, 23 e 27 dos autos. E, no caso, a recorrente não está aqui pleiteando, realmente,
a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Ela foi intimada a recolher esse IPI, seria despropositado qualquer invocação do Instituto da Denúncia Espontânea. O que a recorrente invoca é apenas a aplicação literal do artigo 44, combinado com o artigo 47 da Lei 9.430. Tá? Especificamente, o artigo 47, ele dá, vou aqui chamar aqui de uma colher de chá ao contribuinte que, mesmo tendo sido intimado de um termo de início de ação fiscal, ele pode proceder ao recolhimento do tributo declarado apenas com os acréscimos legais previstos para os casos de pagamento espontâneo. E quais são esses acréscimos legais? São apenas os juros de mora e a multa de mora. O artigo 47, ele não se refere, evidentemente, à multa de ofício, porque multa de ofício não é aplicável, não é um acréscimo legal aplicável a casos de pagamento espontâneo. Então, o que a recorrente pede é apenas e exclusivamente a aplicação da lei ao caso concreto. Porque a intimação que ela recebeu em 2006, quando ela recebe essa intimação para recolher o IPI e também da multa de ofício, essa intimação foi completamente equivocada. Porque ela já tinha ainda a possibilidade de recolher o IPI exclusivamente, apenas com o IPI com os acréscimos legais aplicáveis ao pagamento espontâneo. E não sendo necessário o pagamento da multa de ofício, porque ela estava dentro daquele prazo de 20 dias previsto na lei, no artigo 47 da Lei 9.430. Então, o que a recorrente tem a dizer pedir apenas a aplicação da lei vigente no caso concreto, ou seja, o artigo 47 combinado com o artigo 44, que é importante notar, o artigo 44, ele somente é aplicável nos casos de recolhimento de tributo, intempestivo de tributo, que seja feito sem o acréscimo da multa moratória. E, no caso, houve recolhimento do tributo com o acréscimo dos juros e da multa moratória. Então, mais uma vez, não se está aqui defendendo o denúncia espontânea em absoluto, mas apenas a aplicação do artigo 47, que foi equivocadamente negado na primeira instância, que, inclusive, ela cita um artigo da Instrução Normativa que é editada posteriormente, a 1600, que apenas fala que, olha, vai ser aplicada a multa isolada no artigo 44, inciso 1, mas ela não está tratando do artigo 47. A Instrução Normativa ela não fala sobre o artigo 47. Nem era suposto que falasse, porque ela está tratando de outras questões. Está tratando do regime de admissão temporária. Então, por essas razões, eu peço aqui mais uma vez que seja dado provimento ao recurso com a consequente extinção do crédito tributário. Fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Ok, doutor. Pode continuar, Lázaro, por favor. Obrigado, presidente. O recurso voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Alego recorrente que, a aplicação da multa prevista no artigo 44 da 9.430 exigia, como um dos seus pressupostos, que o pagamento ou recolhimento do tributo tivesse ocorrido após o vencimento do prazo sem o acréscimo da multa moratória, o que não ocorreu, pois o recolhimento foi efetuado com o acréscimo da multa moratória. E, 2, até o 20º dia seguinte ao início do procedimento fiscal, é assegurado ao contribuinte o direito de recolher tributo já declarado sem o acréscimo de multa de ofício, conforme estipula o artigo 47 da Lei 9.430. Em relação ao primeiro argumento de defesa, tem-se que a hipótese fática prevista na norma é distinta do caso concreto em discussão. Vejamos o texto legal. Faço a transcrição, né? Com efeito, o que este dispositivo estabelece é a cobrança
de multa de 75% em casos nos quais o contribuinte, antes do início de qualquer procedimento de ofício, já havia efetuado o pagamento ou recolhimento do tributo após o vencimento do prazo, em atraso, porém, sem o acréscimo de multa de mora. Em tais situações, a autoridade fazendária não deve simplesmente cobrar a multa de mora que deixou de ser recolhida, na alíquota de 20%, mas sim aplicar a alíquota majorada. Trata-se de previsão legal de caráter nitidamente punitivo àqueles que efetuaram o pagamento, porém tentaram ludibriar em parte o fisco, ao não recolher concomitantemente a multa de mora. A situação destes autos, entretanto, é outra. Aqui, quando teve início o procedimento fiscal, com a intimação encaminhada ao contribuinte 21/7/2006, o contribuinte nada havia pago em relação ao IPI devido pela nova prorrogação de prazo do regime suspensivo. Lá, na situação hipotética prevista em lei, existia ainda a possibilidade de recolhimento do tributo em atraso com a multa de mora. O contribuinte, no entanto, recorreu à infração tributária ao recolher somente o tributo. Aqui, tal possibilidade era inexistente, pois já afastada a espontaneidade do contribuinte. Apesar do contribuinte ter realmente efetuado o pagamento do IPI devido com o acréscimo de multa à de mora, tal recolhimento não se deu de forma espontânea. Logo, a multa recolhida pelo contribuinte não poderia ter sido no percentual de 20%, mas sim no percentual de 75%, correspondente à multa de ofício. Nesse sentido, traz o precedente do estatuto, uma precedente recente, né, de 24 de março de 2021, relatoria da conselheira Thaís. Faço a transcrição. Caso procedente a tese encampada pelo recorrente, qualquer contribuinte, após tomar ciência de que está sendo fiscalizado, poderia simplesmente efetuar o pagamento dos tributos devidos, previamente declarados ou não, acompanhado de a multa de mora de 20%, e alegar a incabível a multa de 75%. Devo ressaltar, contudo, que esta situação pode até ocorrer, mas nas estritas condições previstas no artigo 47 da Lei 9.430. Assim, inicio a análise do segundo argumento de defesa. Vejamos a regra positivada e faço a transcrição do artigo 47. Reparem que eu destaquei na leitura do artigo 47 é o seguinte, né? A pessoa físico-jurídica submetida à ação fiscal por parte da Receita poderá pagar até o 20º dia subsequente a data do recebimento do termo de indício de fiscalização os tributos e contribuições, aí aqui eu grifo, já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável. O contribuinte que não declarou débitos tributários em DCTF, mas os informou em qualquer outra declaração que não seja constitutiva de crédito, porque sendo constitutiva de crédito, nem caberia lançamento, né? Não seria possível. Mas se ele não declarou em DCTF, mas em alguma outra declaração, como DIPJ, DACOM, DIF, FD Contribuições, SF-SPED, etc., caso esteja sob fiscalização, poderá realizar o lançamento destes débitos com multa de mora de 20%, desde que eu faça nos termos do artigo 47, ou seja, até o 20º dia subsequente a data do recebimento do termo de início com os acréscimos legais aplicáveis. O recorrente alega que cumpriu com este requisito. Faça a transcrição das alegações dele, né? Esse item 4.8 fala, de fato, como visto acima, em observância ao disposto no artigo 304 do Regulamento Aduaneiro, todos os tributos incidentes na importação e suspensos em razão do regime de admissão temporária foram devidamente declarados pela recorrente na respectiva declaração de importação e constituídos em termo de responsabilidade. Não restam dúvidas, portanto, de que a observância do disposto no artigo 47 deve ser afastada da multa. Ocorre que o tributo a que se refere ao artigo 47, que precisaria estar previamente declarado, é aquele correspondente ao IPI proporcional a 32 vezes regime suspensivo, e não que está efetivamente declarado na DI em questão, que é apenas o valor referente ao primeiro período de admissão temporária dos bens importados, que possui valor totalmente distinto e outro fato gerador, não sendo, portanto, o mesmo tributo. Basta verificar a forma de cálculo do tributo devido, conforme artigo 6º, parágrafo 4º do AIN 285/2003, bem como dispor nos artigos 7º e 13.
faça a transcrição da forma de cálculo. O valor que se encontra informado na DI corresponde tão somente aos tributos devidos do primeiro período de importação, como se pode verificar a folha 26, em contexto com pedido de prorrogação de prazo à folha 30. E aí eu colo imagens retiradas lá do extrato da DI. Então, se veja que o valor que foi declarado está aí, né? Tributo, imposto de importação 89 mil, IPI 37 mil. Esse valor é exatamente o valor correspondente ao primeiro período na folha 30, né? Vocês veem que tem o primeiro período de 6 meses da DI, o valor de 89,37. Foi logo quando foi feita a importação, né? Logo no momento da importação, o contribuinte deve registrar o valor que ele deve recolher e quando ele registra a DI, ela já é feito o débito automático em conta corrente indicada pelo importador. Veja que já no segundo período, naquela segunda prorrogação, o recolhimento já nem foi mais via DARF, porque a DI já estava registrada. Foi um recolhimento via DARF. Foi no mesmo valor, porque a prorrogação foi pelo mesmo prazo. Observe, por exemplo, o valor do IPI devido na segunda prorrogação, que é o terceiro período de 36 meses. Vejo que já é um valor diferente, né? Nessa própria tabelinha, veja o terceiro período, o valor do I não é mais 89, já é 535, e o do IPI não é mais 37, é 217. Esses valores não estão declarados na DI. O valor do IPI cobrado por conta de terceiro e último período de prorrogação, que é o quarto período de 32 meses, não consta da DI, assim como os valores do segundo e terceiro períodos, pagos através de DARF, ao contrário do primeiro período, que constava da DI e foi pago simultaneamente ao registro da mesma. Portanto, equivocou-se o recorrente a afirmar que, abro aspas, todos os tributos incidentes na importação e suspensos em razão do regime de admissão temporária foram devidamente declarados pela recorrente na respectiva declaração de importação. Fecho aspas. Nesse contexto, inaplicável ao caso chamado período da graça, previsto no artigo 47. Por fim, quanto ao pedido do recorrente para que, abro aspas, ainda que os argumentos acima não sejam colhidos, o que se admite somente para argumentar, tem-se que a multa de ofício, ora exigida, deveria ser deduzido o valor da multa de mora, sob pena da ilegal cumulação dessas penalidades. Fecho aspas. Verifico que não há, no caso, uma pretensão resistida. De momento algum, o fisco se negou a realizar tal dedução, que deverá ser objeto de encontro de contas a ser efetivado na unidade preparadora. Por outro lado, tal pedido de dedução da multa de mora foi expressamente formalizado na impugnação, folha 72, e sobre ele não se manifestou órgão julgador a qual. Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade, celeridade, eficiência e economia processual, e considerando que o valor da multa de mora não foi deduzido quando da apuração da multa de ofício, conforme se depreende da leitura do auto de infração, voto por dar provimento a este pedido. E o dispositivo, então, é que, pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a unidade preparadora que deduza do valor lançado através do auto de infração, o valor referente à multa de mora recolhida pelo sujeito passivo. Ok. Alguma dúvida? Presidente. Não sei se o patrono queria fazer um esclarecimento de fato, eu ia falar sobre o processo mesmo. Quer fazer, patrono? Senhor presidente, poderia fazer um breve esclarecimento de fato? Pode ser. Muito obrigado. Na verdade, é só para ressaltar que consta dos autos é incontroverso que esse valor ele estava declarado desde o início, desde a importação, tanto seja na declaração de importação, que constitui o crédito tributário, que é um só, seja em todos os pedidos de prorrogação. Então, esse valor de crédito tributário, que, repita-se, é um só, estava declarado desde a importação, e o que foi sucedido por todos os pedidos de prorrogação, isso consta dos autos, é incontroverso nos autos. E até para ressaltar que a jurisprudência da própria Câmara Superior, da terceira turma da Câmara Superior, ela é bem abrangente com relação ao conceito de declarado para fins de aplicação do período da graça. Só isso, presidente. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Thaís? Não, eu ia, porque obrigada aí pela referência do relator ao meu voto, mas naquele voto, engraçado, quando começou o caso eu estava procurando, eu falei, eu julguei isso faz pouco tempo, né, e comecei a procurar, mas nesse caso meu, que foi citado, foi além dos 20 dias,
né? Foram 2 meses a diferença entre o momento da intimação e o momento do pagamento, tá? Então, por causa do texto que você... Tá mudo, Lázaro. Ficou mudo. Ah, tá, desculpa. É por causa do texto que você colocou no voto, que a turma, na verdade, né, a turma toda, acho que esse julgamento foi por unanimidade. Mas vamos voltar lá rapidamente. Assim, concluo que os recolhimentos efetuados após os procedimentos fiscais não são hábeis para caracterizar denúncia espontânea, sendo cabível o lançamento de tributo acompanhado de multa de ofício juros de modo. Contudo, os tributos e os acréscimos recolhidos sob ação fiscal, relativos à exigência contida no auto de infração, devem ser aproveitados para a quitação parcial do crédito tributário. Com efeito, de acordo com as informações prestadas pela própria autoridade fiscal, no auto resta claro que há pagamento, ainda que parcial, já que foi recolhido um montante de 20% e não de 75%, do crédito tributário discutido, devidamente comprovado nos autos. Portanto, o crédito tributário conta-se parcialmente extinto com fulcro no artigo 156, sendo necessário o cancelamento de sua cobrança perpetrada, do crédito, Perfeito. no caso. Tá? Mas no parágrafo, tá, primeiro, é o segundo parágrafo dessa mesma página, que começa assim: pois bem, no caso concreto, o início do procedimento fiscal ocorreu em 15 de fevereiro, enquanto o recolhimento foi promovido pelo contribuinte em 25 de abril. Então, a premissa desse voto é que ele recolheu depois dos 20 dias do artigo 47. Tá? Então, por isso que o colegiado chegou a essa conclusão aqui. Não, tudo bem. Se quiser chegar a uma conclusão diferente. Entendeu? Não, é só para ficar claro, porque como foi levantado, né, eu comecei a duvidar do... Não, posso retirar, então, para não confundir, eu retiro, então. Tá. Que eu acho que talvez não seja um bom precedente por causa dessa premissa diferente. Não, sem problema, eu retiro. Tá? E daí eu estava com dúvida com relação ao mérito mesmo, sabe, Lázaro? Porque ele pagou, eu acho que, assim, se eu fosse analisar o caso, eu nem entraria na questão da declaração ou não. Ele pagou, ele recebeu a intimação, ele pagou. Assim, eu não entendi muito qual que é o ponto de ir além, né? Nossa, achei super louvável o seu esforço, mas realmente, assim, eu não vejo o porquê de ir tão além, especialmente por causa de como que isso é visto na própria Lei 9.430, que é bem simplória, né, no sentido de que pagou em 20 dias, é só com a multa de mora e os juros de mora. E é assim que a Câmara Superior está colocando mesmo. Eu estava dando uma pesquisada aqui, eu vi o acórdão 9303005793, que fala justamente isso, aplicando o artigo 47, independentemente da declaração do STF. Tá? E foi unânime essa votação também. Então, olha, eu acho que eu tendo a discordar, assim, dessa proposta. Embora eu entenda as suas razões, eu acho que a lei, ela quis simplesmente isso, assim, de que não é uma denúncia espontânea. Se você é intimado em 20 dias pagar, ainda se considera que não existe a possibilidade de aplicação da multa de ofício. Né, assim, então, é isso, não tem muito mais o que falar, até para poupar o colegiado. Eu acho que eu realmente não concordo com as conclusões do relator nesse caso. Eu peço vênia ao relator, mas eu acho que eu compartilho do posicionamento da Thaís, inclusive tem um precedente da minha turma nesse sentido. Eu entendo, pelo menos a leitura do artigo 47, que se aplica o procedimento como se fosse espontaneamente. Então, a multa de ofício ela não seria aplicada nesse caso, na minha leitura. Então, nos precedentes que eu já julguei na minha turma também. Então, acho que eu compartilho das conclusões da Thaís. Perfeito, eu agradeço, mas eu realmente tenho um pouco de dificuldade para ignorar o texto da lei, com toda a ressalva às decisões já precedentes. A lei, o texto é claro em relação a tributos já declarados. O próprio contribuinte, ele teve esse cuidado de se atentar para isso e tentar demonstrar, ao contrário dos precedentes que vocês indicaram, o próprio contribuinte não ignorou essa ressalva feita pela lei. E ele próprio tenta e sustenta, inclusive agora, não do púlpito, né, mas através de
teleconferência, ele procura sustentar a tese de que realmente já havia sido declarado. Solicito até ao doutor Augusto, se ele conseguir me indicar a página do processo em que esse valor de 500 e poucos mil está declarado, até gostaria de ver, porque eu olhei com bastante cuidado o extrato da DI e indiquei as páginas aí no recurso e não vi essa declaração. Então, aproveito assim já para fazer um comentário sobre os precedentes que os conselheiros trouxeram e sobre também a ressalva feita pelo patrono, pelo doutor Augusto. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Lázaro. Augusto, por gentileza, eu teria a possibilidade de compartilhar a tela para demonstrar, porque o tributo foi efetivamente declarado e, inclusive, ele consta de um termo de responsabilidade que ele... Evidente que ele não está... porque o tributo no regime de admissão temporária ele é pago proporcionalmente. E o que ele foi recolhido em atraso foi apenas uma ou duas parcelas. Enfim, não foi o todo. Mas o termo de responsabilidade... No termo de responsabilidade, o contribuinte declarou o tributo por inteiro, e esse termo de responsabilidade, como os senhores sabem, o senhor e a senhora sabem, é um termo que pode ser até objeto de um processo de execução. Ele está definitivamente constituído no regime de admissão temporária. Augusto, por favor, faça a gentileza de apresentar, por favor, ao conselheiro a declaração feita e assinada pelo presidente. Senhor presidente, o senhor me permite fazer um compartilhamento de tela? Sim. Então, peço licença aqui, senhores. Um segundo aqui. Os senhores veem a minha tela? Ainda não. Não. Um segundo. Doutor Augusto, de qualquer forma, o senhor tem a folha que isso consta, que todos temos acesso ao processo. Se o senhor indicar a folha, todo mundo consegue ir lá olhar. A não ser que alguém esteja sem acesso, não sei se... As folhas 22 e seguinte. 22 nós e estamos seguinte. falando. Vou dar uma olhadinha. Nós estamos falando do primeiro termo de responsabilidade. Vocês podem ver que... Então, inicialmente, doutor Augusto, essa declaração que vocês estão falando aqui, acho que agora eu entendi. Você está falando que existe a declaração do valor integral, que esse valor já está... mas não é na DI. Seria, no caso, a tela que o senhor vai compartilhar aqui é do termo de responsabilidade? Perfeito, senhor conselheiro. Tá claro. Esse valor, na verdade, o valor ele coincide com o valor que está declarado na DI, certo? O valor integral do IPI, mas também no termo de responsabilidade. Eu estou com uma certa dificuldade aqui para compartilhar a tela, mas se os senhores tiverem acesso, ele consta das folhas 22 e 23. E a indicação, sobretudo na folha 22, eu achei aqui, do valor integral do IPI, no valor de 689... Olha, 27, né, Augusto? Perdão? A DI está na 27, né? Um segundinho que eu vou confirmar aqui. É exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Começa nas folhas 27. Eu vou tentar compartilhar aqui, ver se vocês conseguem visualizar. Todo mundo consegue ver? Sim. É essa mesma página, doutor Augusto? Que o senhor estava tentando mostrar? Senhor conselheiro, agora sim aparece. Perfeito, essa mesma. Exatamente. Muito obrigado, senhor conselheiro. Perfeito. Isso. Esse é o termo de responsabilidade, que consta todo o IPI. Tá ótimo. Confessado. Agora deixa eu ver como é que eu faço para descompartilhar. E na folha 27 consta esse mesmo IPI na DI, né? Correto, Augusto? Correto. Pessoal, o compartilhamento acabou? Sim. Beleza. Tá ótimo. Entendo, foi uma questão, então, de vocês entendem que o termo de responsabilidade equivaleria
a declaração, né? É questão interpretativa, doutor. Não vou lhe dizer, o senhor é equivocado no seu entendimento, é diverso entendimento. Eu entendi a ressalva feita pela lei como já declarados em algum documento de declaração que deveria ser entregue ao fisco, né? Vocês entendem que o termo de responsabilidade seria uma declaração... É um entendimento factível, mas meu entendimento foi mais restrito ao que a legislação chama de declaração, bem considera declarado como informado ao fisco. Eu devo isso. Mas, perfeito, está entendido o ponto, o seu ponto. Jorge Luiz Cabral, que queria fazer alguma consideração? Não, presidente, obrigado. Eu fui esclarecido pelos comentários posteriores. Obrigado. Ok. Conselheira Thaís? Acho que o Renan gostaria de falar antes, presidente. Também? Renan, pode falar. Renan. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Nesse ponto que o Lázaro tocou, justamente dessa dificuldade de ultrapassar o texto da lei. Via de regra, eu também tenho muita dificuldade nisso, quando lá consta já declarado, é declarado. E aí, enfim, o artigo 47 da 9.430, eu entendo que é um dos mais difíceis de interpretar dessa lei, visto que já existem decisões que falam que essa declaração seria constitutiva, mas pelo que eu entendo da jurisprudência do CARF, não, né? Seriam declarações não constitutivas do crédito tributário. Então, é quando o contribuinte apresenta outras declarações em que aquele valor do débito estaria constando. Por exemplo, o imposto de renda, ele não declarou não está lá constando na DCTF, retirou na fonte, mas tem DIF, algo nesse sentido. Pois bem, no meu entendimento, assim, eu estou montando ainda um entendimento para esse caso, que confesso que não é um caso muito simples. O termo de responsabilidade em si, ele estaria sendo aceito dentro do termo da lei como já declarado, ou a Thaís levantou a jurisprudência desse conselho de que estaria sendo afastado qualquer necessidade de declaração do valor. E eu fiquei com essa dúvida, Thaís, sobre essa jurisprudência. Era sobre isso mesmo que eu ia falar. Nesse caso, tinha uma ação judicial, daí o contribuinte, eu estava dando uma olhada nos fatos aqui, daí o contribuinte não recolheu exatamente conforme a ação judicial. Ele recolheu conforme a ação judicial e não conforme o entendimento do fisco. Então, teve uma avaliação da boa-fé do contribuinte ao proceder o pagamento da forma que ele fez, sem a declaração em DCTF, que é constitutiva, porém com a declaração em DIPJ. Então, nesse caso aqui, existiu uma declaração e se verificou, no caso concreto, a boa-fé do contribuinte ao verificar ser devedor e proceder pagamento, né? Então, por isso que eu trouxe esse caso como um precedente também, porque é o que eu estou percebendo nesse caso também, assim, que o contribuinte tentou, de toda forma, proceder, né, de boa-fé aí o pagamento com os consectários legais. Então, que por isso não seria o caso de aplicação da multa nessa leitura do artigo 47, que realmente fala em declaração, né? Daí, que declaração é essa? Eu acho que realmente ficou para a gente, no caso concreto, aí, eventualmente ponderar. A lei não dá uma resposta. Então, eu acho que tá de caso a caso mesmo na jurisprudência, viu, Renan? Ok. Doutor Alisson, o senhor quer fazer algum esclarecimento de fato? Sim, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra. Dois esclarecimentos. O primeiro deles é o de que o SPI consta não apenas em termos de responsabilidade, que é mais do que uma declaração, ela vai além, é uma confissão de dívida do contribuinte, mas também consta da própria DI, declaração de importação feita pelo contribuinte, lá está declarado o IPI por inteiro. Então, assim, em termos de declaração, está perfeito. E, mais uma vez, eu gostaria de fazer referência à jurisprudência mencionada pela doutora Thaís, no sentido de que o Câmara Superior já entendeu que, independentemente, até mesmo quando ele não está declarado em DCTF,
você aplica-se o artigo 47, e essa decisão foi corroborada por um recente acordo do STJ, que ainda não está publicado, mas que expressamente entendeu que o artigo 47 se aplica mesmo em qualquer declaração. O contribuinte declarou bens e direitos, mas não fez aquela declaração de ganho de capital. O STJ entendeu que se aplica o artigo 47. Então, por mais motivo, com as devidas vênias ao conselheiro Lázaro, peço o provimento do recurso. Conselheiro Lázaro. Bom, indo do final para o começo, né? Doutor Alisson, eu sempre verifico as decisões do STJ a respeito e também tenho dificuldade de aceitar a argumentação sobre um julgamento em que nós não podemos consultar. Não tenho como, infelizmente, se o senhor tivesse publicado aqui essa decisão do STF, tivesse essa interpretação, te juro que eu imediatamente reveria o meu voto, mudaria a minha posição. Mas sobre notícias de que há uma decisão que a gente não consegue consultar, é difícil. Em relação ao precedente da Câmara Superior, né, a situação ficou mais clara agora. Eu ressalvei isso no meu voto. O que é que está dito no meu voto? Se está em DCTF, nem precisaria lançamento. O lançamento teria que ser cancelado, na verdade. Seria uma cobrança em duplicidade, porque a DCTF, Constituição de Dívida, você inscreve direto em dívida ativa. Então, na verdade, está correta a Câmara Superior ao dizer que depende de estar em DCTF. E eu falo isso, inclusive ela tem que estar em declaração não constitutiva. E aí, quando a conselheira Thaís prosseguiu na leitura, ela disse, estava em DIPJ. Bom, se está declarado em DIPJ, realmente tem que dar provimento ao recurso do contribuinte. Agora, acrescentando, eu fiz a pesquisa de jurisprudência, eu trago para vocês, vocês podem consultar também. Temos o acórdão número 1401-004-596, de 12 de agosto de 2020, em que se estabelece a necessidade de prévia declaração em algum documento constitutivo. No caso aqui, desse julgamento, foi a NADIRF. Ela falou que estava em DIRF. Então, foi aceito. E eu trago também, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar essa matéria no Poder Judiciário, mas encontrei um julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É a apelação cível número 545-16-16-2017-404-7112, Rio Grande do Sul. A decisão do TRF só ementa mandado de segurança, anulidade de autodifração, indecidibilidade de multa, artigo 47 da Lei 9.430, indevido recolhimento sobre receita bruta, valores devidos sobre folha de salário, termo de justificação, pagamento, prévia declaração. Ele aqui fala da necessidade e entendeu que a questão da guia de recolhimento, guia de GIFA, né? A necessidade um documento declaratório específico para contribuições previdenciárias. Então, trago aqui, se por acaso ajudar o colegiado, uma decisão da primeira sessão, a decisão do TRF da 4ª Região. Presidente? Ok. Jorge Luiz Cabral, quer fazer alguma consideração? Sim, eu gostaria, presidente. Inicialmente, eu fiquei na dúvida sobre a questão da constituição do crédito, né? Porque o crédito dos impostos vinculados à importação tem um requisito de câmbio, né, que deveria gerar um valor diferente dos dois períodos de prorrogação, como foi apontado no relatório no voto do conselheiro Lázaro, em que ele apontou que os valores são idênticos, né? Acontece que, vendo melhor a legislação sobre admissão temporária com pagamento proporcional de tributos, artigo 56 da IN 1600 de 2015, diz que o valor proporcional será devido sobre o valor original, né, da importação, ou seja, o valor que foi admitido em termos de responsabilidade na DI de importação. Depois, se nós levarmos em consideração o Decreto-Lei 37 de 76,
no artigo 75, que fala sobre os termos de responsabilidade, e diz que é constitutivo do crédito tributário suspenso. Artigo 75. Aplicação de remissão temporária, desculpa, só um instantinho. Bom, não estou achando aqui, de qualquer forma, é bem notório que o termo de responsabilidade é direito líquido e certo, podendo ser executado diretamente. E como os períodos de prorrogação são idênticos, é natural que os impostos suspensos sejam idênticos também, já que eles se referem a uma base fixa registrada no momento da declaração de importação. Então, em relação à questão do crédito estar declarado ou não, e levando em conta o entendimento citado aqui do CARF, de que é um conceito amplo em relação às declarações que se deve ter conhecimento em relação ao artigo 47 da Lei 9.430, eu acredito sim que o débito já havia sido declarado, devidamente declarado, sendo já de conhecimento até mesmo da autoridade tributária, certo? Não é uma questão de novo cálculo, e o fato dos valores coincidirem, eu acredito que seja pela coincidência dos prazos. Como é proporcional 1% por mês ou fração de mês em relação ao contrato que está sendo autorizado, e como o valor original é o mesmo, fixo no início, na constituição do termo de responsabilidade, eu acredito que isso explique a repetição do valor que foi encontrado e apontado pelo conselheiro Lázaro. Tá, minhas considerações eram essas. Obrigado. Ok. O doutor Alisson está com a mão levantada. Quer fazer algum esclarecimento de fato? É só uma breve referência. A decisão a que eu me referi do STJ, realmente ela não está publicada, mas ela consta de uma notícia do próprio site do STJ, e se os senhores tiverem alguma dúvida, eu posso compartilhá-la aqui para o conhecimento de todos. Realmente não está publicada, senhor conselheiro Lázaro, com todo respeito, mas ela consta de não é um jornal qualquer, é um jornal do STJ, tá? E se quiser, está aqui à disposição dos senhores para compartilhamento. Ok. Conselheira Thaís? Não, está com a mão levantada ainda. Eu esqueci de abaixar a mão, presidente, desculpa. Ok. Lázaro? Eu também esqueci de abaixar a mão. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos ao voto. Presidente, só uma última consideração, viu? Desculpas, é outra dúvida. Aqui nós estamos mesmo tratando do caso de lançamento de ofício desse imposto? E só multa de ofício. É uma auto de infração para cobrança exclusiva da multa de ofício, se eu tiver certa, relator. Só 75%, porque o IPI foi integralmente recolhido. Ele pagou com a multa de mora. Sobre essa multa de ofício sobre o IPI, né? Isso. Ele recolheu o IPI com juros e multa de mora. Aqui está cobrando auto de infração só multa de ofício. Entendi, não teria sido pago. Tudo bem. Tá ok. Então vamos à votação. Conselheira Maísa, como vota? Presidente, eu acho que a situação ficou bem clara para mim, principalmente essa questão da declaração, da existência da declaração. A Thaís, acho que ela pôs bem os termos aí da divergência, né, da necessidade de se dar provimento ao recurso voluntário aqui nesse ponto. Nós tivemos um pagamento dentro do prazo, foi feito o pagamento com a multa de mora, a gente não está tratando da denúncia espontânea, a situação aqui está muito clara, eu acho que é aplicável sim o artigo 47 da 9.430, por isso eu abro divergência para dar provimento ao recurso voluntário. Tá ok. Conselheiro Silvio Renan. Presidente, é um tema, para mim, confesso que é um pouco complexo. De fato, os argumentos dos dois lados eles são bastante convincentes, mas nessa oportunidade eu me mostro convencido pelo voto do conselheiro Lázaro, especialmente pela inexistência de uma declaração desse imposto. A declaração do IPI na ADI, quando ela foi feita ou não foi feita, não é esse IPI que nós estamos tratando. Lá é feita uma ADI inicial do valor total do imposto. Então, nessa oportunidade, eu vou acompanhar o relator, presidente.
Ok. Conselheira Cíntia, como vota? Considerando as observações da conselheira Thais, eu vou acompanhar a divergência. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Bom, tendo em vista o artigo 72 do Decreto-Lei 37 de 66, onde se lê que o termo de responsabilidade é título representativo do direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais neles constituídas, e tendo em vista que o valor que está em lide foi um valor já de conhecimento da autoridade tributária quando do pedido de prorrogação proporcional a esse valor já conhecido, constituído de crédito constituído líquido e certo em relação à Fazenda Nacional, eu acompanho a divergência. Tá ok. Conselheiro Miller, como vota? Senhor presidente, eu acompanho a divergência. Ok. Conselheira Thais, como vota? Com a divergência, presidente. Ok. Diante das considerações que o conselheiro Jorge Cabral fez, eu também vou acompanhar a divergência. Okay? Presidente, Opa. só uma dúvida. Aqui vai ter que ser feita a designação de um relator, e aí nós temos, me parece, que o relator tem que ser designado aquele que expressou a tese vencedora, né? Eu faço. estou com uma certa dúvida aqui sobre qual foi a tese vencedora. O artigo 47 não precisa ter declaração nenhuma, ou a tese vencedora foi porque precisa ter declaração, mas o termo de responsabilidade supriria essa declaração? Sim. Porque parece que temos duas posições opostas, e o relator tem que ser aquele que se filie à tese que venceu, né? Não, eu acho que eu estou de acordo com, na verdade, tudo isso junto. Não, que não são duas teses, é uma tese só. Talvez não tenha expressado muito bem. A minha dúvida é a seguinte: vem um voto vencedor. Aí o voto vencedor diz, além de constituir, explica que está lá, tem responsabilidade, constitui, seria suprir a declaração, mas essa declaração é dispensável, o artigo 47 não exige que seja feita qualquer tipo de declaração, tal. Aí, esse voto vencedor, redigido nesses termos, eu acho que não está refletindo o entendimento da turma. Perdão, Lázaro, mas eu acho que ninguém falou isso. Todo mundo falou que a declaração... Falou, não? Não, ela tinha falado isso desde o início. Não. Conselheiro Miller também. Eu acompanhei os termos da divergência, eu não complementei porque o conselheiro Jorge, ele falou do termo de responsabilidade, que representa o direito líquido e certo, e a gente não falou da total dispensa de declaração. A Thais, ela mencionou a situação do voto anterior dela, que tinha sido um prazo superior a 20 dias. Ali foi 20 dias. Mas eu acredito que aqui nos debates não falamos da questão da dispensabilidade de uma informação. Acho que já existia um registro ao ponto de que o fisco já tinha o conhecimento do valor do tributo a ser lançado, que seria, no caso, o termo de responsabilidade. Então, dentro dos 20 dias, ou seja, no prazo que é o período de graça, ele pode fazer aquele pagamento se beneficiando do valor se fosse pago espontaneamente. Não é denúncia espontânea porque não exclui a multa moratória. Se fosse denúncia espontânea, era 138, exclui a multa de mora. No artigo 47, ele se beneficia como se não tivesse iniciado em termos de verificação fiscal. Ou seja, olha, iniciamos a fiscalização, mas você pode pagar como se a gente não tivesse lavrado auto de infração, desde que seja dentro de 20 dias. O termo de responsabilidade representa um auto de infração pelas suas naturezas, porém, o pagamento foi feito com a multa de mora dentro dos 20 dias. Essa é a discussão aqui. Se alguém tiver divergência com relação ao entendimento, se eu entendi mal, mas eu estou expressando que eu acho que foi o debate do colegiado, que a Maísa bem colocou. Entendo da mesma forma, Miller. Então, acho que essas entendido sentido, né? Então, porque eu entendi isso dos debates. Só para eu confirmar, então, até para eu poder aplicar isso em novas decisões. A tese que ficou firmada aqui é de que é necessário, para efeitos do artigo 47, que o valor pago esteja declarado previamente em alguma declaração. Isso está afirmado? Eu vou ter nesse sentido também. Era só isso que eu queria confirmar.
Então, desculpa se eu... isso deverá estar refletido no voto vencedor. Desculpa se eu me expressei mal em algum momento, que eu acho que eu bati na história aqui, até na ementa do caso da Câmara Superior, fala que não precisa estar declarado em DCTF, né? Então, talvez tenha causado a confusão. Mas é bem nesse sentido mesmo. A única coisa que eu gostaria de reforçar é que é nesse sentido que a Thaís acabou de falar, que é um conceito mais amplo do que as declarações que fazem constituição de crédito tributário. Além disso, por ser o termo de responsabilidade de um direito líquido e certo já previsto na legislação, ele é superior a esse alargamento do entendimento, né? Ele é mais restritivo, na verdade, no sentido que o que pode mais, pode menos, né? É nesse sentido. Tá ok. Então, ficou acordo dos membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Vencidos os conselheiros Lázaro e Renan, que davam parcial provimento ao recurso para determinar a unidade preparadora que deduza do valor lançado através do auto de infração o valor referente à multa de mora recolhida pelo sujeito passivo. Designada, pode ser você, Thaís? Designada conselheira Thaís. Sustentou pela recorrente o doutor Alisson Carvalho de Souza, OAB-RJ 100.917, e acompanhou o julgamento pela recorrente o doutor Augusto César Pereira Sampaio do Nascimento, OAB-RJ 221.903. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu agradeço aí a condução do julgamento, a exemplar condução do julgamento, por ter possibilitado fazer os esclarecimentos de fato, e parabenizar a todos pelo debate profundo com relação à matéria. Muito obrigado e desejando aí saúde e paz para todos nós, né? Um grande abraço. Obrigado, doutor. Desejo mesmo. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Um excelente dia. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia. Bem, vamos retornar agora para início, né? O item 254 da pauta, JB, açúcar e álcool, de relatoria do conselheiro Lázaro Antônio. Com a palavra, o conselheiro. Pois não, presidente, deixa eu só ver aqui, deixa eu só voltar para o ponto. Desculpa, presidente, qual é o item? Item 254. 254. Obrigado. Eu voltei a ter acesso, viu? Depois que eu reiniciei, voltei a ter acesso da pasta T. Aquele procedimento deu certo, Pedro? Não, eu só reiniciando deu certo já. Eu nem Foi, fiz né? o seu procedimento. Mas obrigado por você ter enviado. Valeu. Não tem problema, eu faço isso. Então, é o processo final 2006-11, porque tem 2 JB. Final 2006-11. Se bem que, salvo engano, eles são muito parecidos, mas, enfim, vamos seguir a ordem. Presidente, eu no voto, eu faço uma abordagem dos principais, das teses defendidas pelo contribuinte, e se eu dispensar, eu posso ir direto ao voto, e caso algum conselheiro tenha dúvida sobre algum esclarecimento de fato, a gente pode... Pode ser, pode... Acho que está fácil de compreender a partir do voto. Pode ser, pode ir direto ao voto. Preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. Sustento recorrente a nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa em face da negativa da produção de prova pericial na forma pleiteada na manifestação de conformidade que alega ser indispensável, visto que não consta dos presentes autos prova técnica. Sob o pedido de diligência, a DRJ Recife se manifestou nos seguintes termos. Faço a transcrição. Observe que o julgador de piso analisou o pedido de perícia, porém entendeu desnecessária sua realização. Assim, mesmo que o recorrente discorde deste entendimento, não há como declarar a nulidade da decisão por mera discordância quanto ao seu conteúdo. Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. Do mérito recursal. Afirma o recorrente que, apesar de elogiar o trabalho desenvolvido pela Receita, houve equívocos na glosa dos créditos pertinentes
às aquisições de pessoas jurídicas e insumos utilizados na etapa rural do cultivo da cana-de-açúcar. Só aqui, dando apenas uma contextualização para os conselheiros, esse processo ele trata de pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI, tá? Acumulado com declarações de compensação. Não é auto de infração. Sustenta que o contexto fático do presente caso deve ser vislumbrado sob a égide da normatização concernente ao incentivo fiscal, jamais sobre as regras que disciplinam o sistema de crédito e débito referente ao princípio da não cumulatividade do IPI. Alega ainda que sua atividade econômica agroindustrial se revela predominantemente na industrialização de produção própria de cana-de-açúcar, numa cadeia integrada, jamais segregada, como teria alegado a autoridade fiscal, havendo tão somente um deslocamento físico da cana-de-açúcar na sua fase de produção para a industrialização. Em seu entender, todos os materiais relacionados como insumos atendem às especificações legais quanto ao seu enquadramento como produtos intermediários, não podendo ser-lhe negado crédito, tais como adubos, arruelas, bactericidas, buchas, chapas, combustível, coroas, correias, eletrodo, enxados, facões, fertilizantes, lubrificantes, mangueiras, parafusos, pinos, pneus, porcas, tubos e válvulas, dentre outros da mesma natureza. Como se verifica, trata-se de matéria já analisada por este Conselho e todas as suas turmas de julgamento em diversas oportunidades, inclusive pela Câmara Superior, com entendimento pacífico pela negativa ao pedido de crédito, posição com a qual me encontro filiado. Trago à colação diversos precedentes deste Conselho nesse sentido e, pela clareza dos argumentos, adoto seus fundamentos com minhas razões de decidir. Então, eu trago o Acórdão 9303-010-655, setembro do ano passado, Acórdão 9303-010-696, também de setembro, Acórdão 9303-010-606 de agosto do ano passado, 3402, aqui dessa mesma turma, não sei se esse acórdão está correto, fevereiro de 2017, também não coloquei quem foi o redator do relator. E assim, pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. No pedido de perícia ou diligência, alega o recorrente que, mesmo sendo considerada a própria tese do fisco, limitada à não cumulatividade, a autoridade fiscal, de forma equivocada, glosou créditos verdadeiramente concernentes à aquisição de matérias-primas e produtos intermediários efetivamente utilizados na industrialização, e alguns que se desgastam em face de contato direto com o produto industrializado, conforme consta do recurso voluntário. Faço a transcrição. Não há uma adequação aqui de onde tem sido utilizado, né? Todos os materiais que foram glosados, que estão pedidos o crédito aqui, foram na fase do cultivo, do corte da cana. Contudo, conforme já exposto nos precedentes apresentados neste voto, o parecer normativo CST 65 de 79 firmou entendimento amplamente adotado por este Conselho de que, além das matérias-primas e produtos intermediários estrito sensu, também se integram no conceito, gerando direito ao crédito, aqueles que se consumirem em decorrência de uma ação direta sobre o produto e fabricação. Ou seja, o conceito de insumo da legislação do IPI é restrito às matérias-primas e produtos intermediários que se consomem de maneira direta no processo produtivo. Diante desta premissa, não há como acatar crédito decorrente das aquisições de itens utilizados na fase agrícola da produção, por absoluta falta de previsão legal. A legislação tributária não autoriza que crédito IPI seja básico ou presumido na aquisição destes insumos, não estando amparadas as aquisições de produtos não relacionados diretamente com a fabricação do produto. Assim, somente se inclui na base de cálculo do benefício as aquisições de produtos que se integram ao produto final e ou não se integrem, mas se desgastem em menos de um ano em decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração, ou que sirvam ao acondicionamento do produto. Tendo a discussão sobre crédito IPI, que possui regras Travou. Deu uma travada, Lázaro. Mas vocês me ouvem? Agora sim. Voltou. Voltou. Tá. Agora voltou. Vocês estão me ouvindo tudo? Foi 4 segundos, assim, os últimos 4 segundos. Pode continuar, acho que normalmente. Vou recapitular só o final, só o último parágrafo, então.
Sendo a discussão sobre crédito de IPI, que possui regras mais... regras, tá? Eu esqueci aqui, vou botar aqui no plural, tá? Regras mais restritivas, se comparadas às regras do crédito na legislação do PIS e COFINS, pareceu colegiado, né, que eu até entendo na questão da legislação do PIS e COFINS pelo crédito na fase pré-industrial, né, a questão do insumo, né? Eu admito aqueles créditos, mas aqui a gente está falando, discutindo IPI. E considerando que os itens de discussão são utilizados na fase pré-industrialização, produtos empregados no cultivo da cana-de-açúcar na chamada fase agrícola, assiste a razão à autoridade tributária. Tendo em vista as premissas, faz totalmente irrelevante verificar, através de uma perícia, qual a utilização de cada produto que o contribuinte alega gera crédito na fase agrícola de uma atividade empresarial. Da mesma forma, a realização de diligência fiscal pressupõe a existência de dúvidas do julgador sobre algum ou alguns itens de julgamento, porque também não se constata no presente caso concreto. Por fim, ressalto que o contribuinte não especificou quais insumos são efetivamente utilizados na industrialização e se desgastam em face de contato direto com o produto industrializado, limitando-se a fazer uma remissão a uma, abro aspas, planilha anexa à presente manifestação, fecho aspas. Entretanto, no tocante a este recurso voluntário, nenhuma planilha foi anexada. Quanto à manifestação de conformidade, folhas tais, constata-se que há 2 planilhas anexas, folhas tais, onde estão listados centenas de produtos, tais como vigas, projetores, vergalhão, porcas, etc. Sem a indicação específica de quais bens se desgastam em face de contato direto com o produto industrializado e sem a demonstração da forma como ocorre este contato, em qual etapa do seu processo produtivo, resta inviável a análise deste pedido por absoluta ausência de fundamentação específica, entendendo tratar-se de mera negativa genérica da glosa, o que é vedado pelo direito. Nesse contexto, voto por rejeitar o pedido de perícia ou de diligência e a negar provimento ao pedido de creditamento. Algum esclarecimento? Não. Lázaro, pode ser que eu estou surtando aqui, tá? Vamos lá. Tem crédito de pessoa física? Não é aquele que tem repetitivo da STJ? Não tem nada a ver, tô louca. Não, aqui é pelo próprio produto. Independente de ser crédito de pessoa física ou não, o produto é a primeira etapa. Aquela negativa que a gente tem no recurso do repetitivo da STJ é o seguinte: primeira coisa, primeira premissa, o produto ele se enquadra diretamente no processo produtivo. Uhum. Segundo, ele é adquirido de pessoa física ou jurídica. E aí o STJ entendeu que para crédito presumido, o crédito de pessoa física seria admissível. Só que aqui a gente está tratando, antes de chegar nesse ponto, a gente está falando sobre qual o insumo em si. Lá no repetitivo não havia dúvida de que os insumos eram utilizados no processo produtivo, né? Ah, tá. Então aqui é tudo relacionado à fase agrícola, todos. A fase pré. Consta do auto de infração, ou do despacho decisório e da manifestação de conformidade, sim. Tá bom, beleza. Não, é só porque eu vi no auto, eu estou olhando seu voto mesmo, como eu vi que tem aqui negócio de pessoa física, eu fiquei na dúvida se tinha essa necessidade do precedente. De aplicar o repetitivo, né? Mas sim. Então, partindo do pressuposto que não tem, né, aí tudo bem. Ok. Ok, então vamos ao voto. Conselheira Maísa, como vota? Acompanhe, presidente. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Com o relator. Conselheira Cíntia, como vota? Relator. Conselheiro Jorge, como vota? Voto com o relator. Conselheiro Miller, como vota? Acompanho. Conselheira Thaís, como vota? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. O próximo, Lázaro, é mesmo resultado ou tem matéria diferente? Eu vou abrir aqui. Só o próximo, qual é o item da pauta que você falou, do JB Açúcar? Eu acho que é o último item da manhã. Entendi, porque eles acabaram ficando separados. A matéria é a mesma, deve ter sido por causa da matéria, né? É o mesmo, 302.
Deixa eu ver aqui. É o final 2010-65. É 302, Lázaro. A matéria é a mesma? Presidente, eu vou confirmar aqui, tá? Pelo jeito é a mesma. Preliminar de nulidade. De qualquer forma, está lá na pasta já. Se vocês quiserem, já podem até abrir o voto logo. Vamos voltar logo ele, né? E aí a gente dá um intervalo de 15 minutos. Eu acho que podemos já adiantar, né? Porque a matéria é parecida, pelo jeito. Tá, então o processo está na pasta, ele é o JB Açúcar de final 2010-65. Vou também direto ao voto. Tá. Não, tem uma diferençazinha aqui. Tem uma questãozinha aqui. Vamos lá. É na nulidade. Sustenta o recorrente que toda justificativa do voto é trazida de decisão proferida em processo que nada tem a ver com os fatos da presente lide, porquanto seria nulo de pleno direito o acórdão da DRJ. Em suas palavras, vamos lá. Ocorre que o processo final 2015-12 nada tem a ver com a SIC, né? Não é a ver, não é assim. Com a hora recorrente. Trata-se de um auto de infração de PI, interessado Mercofricom, processo que sequer tangencia o campo obrigacional da contribuinte hora recorrente. Lamentavelmente, toda a justificativa do voto é trazida de decisão proferida em processo que não tem a ver com os fatos da presente lide, porquanto é nulo de pleno direito o acórdão a qual. A recorrente passa a tecer suas ações recursais por cautela processual, desde que patente e flagrante a nulidade do acordo baseando em justificativas pertinentes a feito alheio à recorrente. Contudo, analisando a decisão de piso, verifico que houve mero erro material no presente caso, que em nada prejudicou a defesa do recorrente. Vejamos o que consta da decisão combatida. No relatório, vejam que o relator na DRJ ele faz menção às questões do auto de infração formalizado no processo administrativo final 2011-48. Aí, quando ele vai para o voto, logo no primeiro parágrafo, novamente ele fala: inicialmente, cabe esclarecer que não há alegada duplicidade de cobrança. No processo final 2011-48, relativo ao auto de infração, cobra-se o imposto lançado em decorrência de glosas de crédito e imposto apurado. É um daqueles casos que acabou invertendo, né? Eu entendo que deve ser julgado primeiro o processo das compensações e, eventualmente, depois, posteriormente, julgado o processo do auto. Nesse caso aqui, aconteceu o inverso. Esse processo que quem está julgando é o processo das compensações, só que, anteriormente, foi julgado na DRJ o processo do auto de infração. Só que aí, no voto, realmente, a DRJ, lá na frente, ele, como eu entendi, como erro material, ele faz referência a esse processo de final de 2015-12. Que é de outro contribuinte. Realmente, em determinado trecho do voto, o relator faz menção ao processo final 2015-12, o qual, como bem identificado pelo recorrente, se refere a outro sujeito passivo. Ocorre que, em outros trechos, tanto no relatório quanto no próprio voto, o relatório faz menção ao processo correto, de final 2048. Além disso, o relator adotou como suas razões de decidir os mesmos fundamentos já utilizados para julgar o processo 2048, e estes foram transcritos na íntegra no acórdão recorrido. Assim, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do recorrente pelo fato de ter sido feita referência, em um trecho isolado do voto, ao número de processo administrativo errado. Trata-se de mero erro material, facilmente perceptível, principalmente porque o contribuinte tomou ciência da decisão proferida pela DRJ no processo de final de 2048, tendo inclusive apresentado recurso voluntário. Além disso, pelo teor do recurso, percebe que o sujeito passivo teve perfeita compreensão dos fundamentos da decisão da DRJ e apresentou adequadamente sua resignação. Se o recorrente não consegue demonstrar o prejuízo que tenha sofrido em seu direito de defesa, não há como declarar a nulidade. Pelo exposto, rejeita a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ. O item 2 é a mesma coisa, né? A alegação de que os bens na fase de colheita, né, de produção da cana, seriam aplicados. Eu trago os mesmos recursos. Pedido de perícia também, né? No final, no item 3, e assim se encerra. A única diferença neste voto em relação à preliminar de nulidade. Ok. Algum questionamento? Não?
Então vamos ao voto. Conselheira Maísa, como vota? Para mim aqui está bem claro, Lázaro, realmente fez a transcrição, não vejo nulidade também não, eu vou acompanho o relator, presidente. Ok, conselheiro Silvio Renan, como vota? Com o relator. Ok, conselheira Cíntia, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Jorge, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Miller, como vota? Com o relator, presidente. Ok, conselheira Thaís, como vota? Com o relator, presidente. Ok, eu também acompanho o relator. Acórdão mesmo do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, obrigado então. Esse foi o item 302, né? Isso. Então, E agora a gente... volta para o 280. 280. Tá, a gente vai... Vamos dar um intervalo de 15 minutos e a gente volta com o item 280, tá ok? Beleza. Tá, obrigado, então daqui a pouco. Pede para interromper a gravação.